Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Pensamentos Poéticos. Já de início, quero agradecer você que escutou o nosso primeiro episódio, nossa estreia, e dizer que foi bem caótica, né? Com os relatos aí dos nossos seguidores de casos de amor e principalmente desamor. Foi polêmica, tá? E se você não escutou, depois escuta o episódio lá. E lembrando, por favor, se você tá ouvindo esse episódio, segue aqui o nosso perfil no Spotify. Se inscreve também no nosso canal do YouTube. A gente tá tudo ao mesmo tempo e no mesmo lugar, tá bom? E é óbvio, sempre acompanhe lá o nosso Instagram, @caospoético. E hoje nós vamos para um lado mais da poesia, né? Vamos para esse caminho ali. Se semana passada a gente foi para o viés do amor, das reflexões, hoje nós vamos pensar um pouquinho também sobre a questão da poesia e sobre a vida, né? Então esse momento aqui é um exercício que você também pode fazer, que é da gente pensar, da gente conversar sobre isso, né? Então o tema de hoje é como que a gente pode encontrar a poesia no nosso dia a dia. A gente pensa e muitas vezes acredita que a poesia está nos grandes momentos, nas grandes emoções, né? Nos grandes amores, nos grandes acontecimentos. E na verdade a poesia ela está presente em tudo isso. Faz nessa parte também, mas nas coisas mais simples da vida, né? Seja num café, seja num afeto da família no dia a dia, seja um pôr do sol, um nascer do sol, tudo isso é poesia também. A gente tem que olhar para esse lado também e valorizar o que é tão simples pra gente, que a gente às vezes não dá valor e olhar para essas coisas, né? Já citando aqui um poeta matogrossense e incrível, Manuel de Barros. Manuel de Barros, ele sempre foi nesse sentido de olhar as pequenas coisas, né? De olhar as pedras de um rio, de olhar os grilos, as formigas, coisas que a gente ignora, né? Porque tá ali, tá no nosso dia a dia, mas a gente não enxerga. Então, quando você faz o exercício de olhar para isso e perceber quanta vida é aquilo, a sua cabeça muda e a gente entende que tudo é poesia, né? Desde as pequenas coisas. Então, assim, é a gente aprender a olhar para esse lado, né? Eu perguntei lá no Instagram quais seriam essas fontes de inspiração, de poesia para vocês. Algumas pessoas me responderam lá. Olha só esse relato aqui de um seguidor, então. Ele disse que o contato com as pessoas é uma fonte inesgotável de inspiração. Real, né? Você estar com seus amigos, com a sua família, com quem você ama, né? É sempre uma poesia, porque é ali que tem um afeto, o companheirismo, né? Então, um simples almoço de domingo tem uma poesia, né? Tem um olhar ali de um sentimento, né? E quando a gente fala sobre essa questão de poesia, o que seria, né? Esse olhar poético dessa poesia? Não é um olhar 100% de... Como posso dizer? De exagero, mas de melancolia, né? De perfeição. Não seria exatamente assim, sabe? Mas é o que nos torna únicos, realmente. É o que bate aqui, né? No nosso coração e que a gente se sente em paz. Eu acho que a poesia é isso, né? É esse lugar de conforto, tá? Eu sempre falo que todas as interpretações de poesia, elas estão corretas. Todas elas estão certas. Porque depende muito, né, de como que aquela poesia chega numa pessoa. Então não existe só uma forma correta da gente interpretar uma poesia. Porque cada pessoa carrega uma história, cada pessoa carrega, né, situações que já viveu, que são diferentes uma da outra. Então é óbvio que a poesia vai bater de uma forma diferente em cada pessoa, né? Então a poesia é realmente esse lugar de conforto. Então no almoço, no café, existe esse lugar de conforto, né? Existe esse momento ali de você se abraçar consigo mesmo, né?
Já falando, né, aqui questão de seguidores, mas também uma coisa que eu faço, já contando para vocês, né, que é essa questão de ter esse momento para si, né. Eu, há algum tempo, desenvolvi esse hobby, não sei se é esse hobby, esse lugar poético de calma, de conforto, enfim, de fazer o seguinte: eu gosto muito de pegar álbuns de música, ouvir eles por inteiro, com as luzes todas apagadas. Eu apago todas as luzes da casa e começo a ouvir esse disco, né? Eu comecei a fazer isso, né, com um álbum que me marca muito e que depois eu fui fazendo isso com os outros álbuns, que é o álbum Caju, da Lineker, né? O álbum Caju, até um dia eu quero fazer um episódio especial desse álbum, tá? Porque realmente é uma grande viagem que acontece ali dentro das suas músicas, né? A gente tem uma passagem de tempo ali, tá? É algo bem massa, por isso que eu quero trazer um episódio só falando sobre isso. Realmente, análise desse disco. Então, quando você começa a ouvir esse disco, acontece ali uma viagem de uma pessoa que chega, vai se passando as horas, você vai se reconhecendo ali em vários momentos, até que nasce um novo dia e tal. Então é praticamente uma história linear, né? E esse álbum, quando saiu, eu ouvi muito, muito, muito mesmo, tive esse exercício então de apagar todas as luzes e deixar tocar o disco. Porque dá uma questão sensorial muito, muito interessante. Porque você realmente desliga tudo, assim, sabe, da sua cabeça. Então você presta atenção tanto na letra, né, na questão da poesia ali que está presente, quanto dos instrumentos musicais. Então realmente é uma grande experiência. Então é esse lugar de conforto também que a gente pode ter. Eu indico muito para vocês esse exercício, tá? Façam isso. Peguem discos para você ouvir do início ao fim, porque todos os discos eles contam uma história, né? Não são músicas isoladas e tal. Apesar que vários álbuns eles são assim, mas a sua grande maioria, acredito eu, né, que sejam então essa contação de histórias. Quem sabe eu posso até trazer um episódio aí sobre essa questão de álbuns que contam uma história. Então façam assim, que é muito, muito, muito bom mesmo, tá bom? Outro seguidor falou aqui que num simples café é a nossa poesia também. De fato, um simples café, numa tarde, numa manhã, em que você respira, né? Você fica ali e respira. Você olha para si e para o mundo lá fora. Então, também é um exercício de poesia, né? Ali só voltando ao que aquele seguidor disse, né? Essa questão do contato com as pessoas, uma fonte inesgotável de inspiração. Eu estava me esquecendo. Eu pensei que eu ia falar isso, mas acabei esquecendo. Eu sou professor de literatura, tá? E aí eu falo sempre essa questão de o quanto os poetas eles precisam estar em contato com outras pessoas. Eu até brinco, né? Falo com eles assim que na época do romantismo muito se morria, né, por causa da questão de bebidas alcoólicas, porque eles viviam nos bares, eles viviam, né, essa questão ali de estar acompanhado de uma bebida, porque é sempre nos bares que saem as melhores histórias de amor, né? A própria Marília Mendonça, se não me engano, ela disse numa entrevista isso, o quanto ela se inspirava em casos, né, de amor dos amigos que ela escutava, ou que alguém vinha desabafar com ela, e aí ela se inspirava nessas histórias. Então, é uma fonte inesgotável de inspiração, né? Então, ali, quando você está na mesa de um bar, sempre tem alguém para contar uma história de amor que é triste, dramática, caótica, né? Assim como a gente leu alguns relatos semana passada. Então, é ali que os poetas encontram a sua grande inspiração. E aí é o que eles faziam, os poetas aí de um pouco mais antigos, né? Desde a época do romantismo e as próximas escolas literárias. Que até hoje eu acredito que acontece isso, né? Quem nunca, né? Quem gosta de ficar ouvindo as fofocas dos bares dos outros. Mas enfim, é uma fonte inesgotável, né? E aí, a gente já entra aqui na segunda parte, que é do nosso querido eterno poeta. Estou falando de
Cazuza. Cazuza, grande cantor, um grande poeta também, né? O Cazuza, em suas letras, né, ele sempre traz uma questão poética ali, uma poesia, né, de análise da questão da vida, dos sentimentos, né. A gente não vai entrar aqui na questão das letras, nem de algum álbum, porque eu quero fazer também um episódio especial do álbum Exagerado, que faz 40 anos, né, agora. Então quero trazer um episódio só do Cazuza com Exagerado, tá? Mas o Cazuza tinha esse olhar, então, atento a tudo que acontecia, né? Esse olhar atento aos sentimentos das pessoas, né? Então, é você conseguir observar a situação do outro ou a própria situação, né? E você refletir ali, você tentar entender aquela situação. Então o Cazuza fazia isso muito bem, né? E as letras do Cazuza sempre são de uma questão de um sentimento que ele sentia, mas que mesmo depois de 40 anos, né, como a gente tem a questão do álbum Exagerado, ainda permanece, as pessoas ainda têm esses mesmos dilemas, esses mesmos sentimentos, né? Então é incrível como se passa tantos anos depois e é ainda algo tão atual, algo ainda tão presente, tão reflexivo pra gente entender, né? Então, o que seria da poesia se a gente não olhasse para essas coisas, se não olhasse para esses sentimentos, né? E eu pergunto para você, quais momentos de inspiração, de poesia que você vive no seu dia a dia? Nessa correria louca que a gente tem da vida, de sempre estar correndo atrás, né? Querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, querendo uma vida melhor, um emprego melhor, uma casa melhor, uma situação melhor, seja para você, para sua família, para o seu companheiro, companheira, para sua família, para os seus amigos, né, para os seus filhos. A gente sempre está atrás de algo para poder melhorar a nossa vida, né? Só que em que momento que você olha para si e olha para entender o que é a vida? Que não é só essa correria, não é só essa loucura, né? E parar e perceber o que realmente importa, que são esses pequenos momentos, né? Então, naquele momento que você está indo pro seu trabalho, todos os dias naquela correria de pegar o ônibus, né, de enfrentar um trânsito louco, caótico, mas que você passa em um jardim e você observa aquele jardim. Entender, olhar para as pedras do caminho, olhar para as borboletas, para as formigas, assim como um anel de Barros. Em que momento que a gente faz isso, né? E contando mais uma situação minha aqui, eu sempre tive uma vontade, porque eu vi isso através dos filmes e novelas principalmente, né? As novelas que se ambientavam no Rio de Janeiro, que era aquilo de você passar um domingo no museu, sabe? E de você tomar um café da manhã, assim, no Rio de Janeiro, né? Ali em Copacabana e tudo mais. Então, pra mim, foi uma grande felicidade viver esse momento de viver um domingo no museu, sabe? No Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã, né? Então eu passei o domingo todo naquele museu. Então foi assim algo poético, mas confortante pra mim, que realmente fez sentido. Então, que momento que a gente pra viver isso, né? Viver os nossos sonhos, que podem ser os mais simples possíveis. Olha, uma visita ao museu, né? Assim como eu tinha muita vontade de sentar em um café ali em Copacabana e observar as pessoas passando na rua, né? Então eu tive esse momento também em que eu pedi um café sozinho, né? Que eu estava viajando pra lá sozinho e sentei, pedi um café, comecei a tomar meu café e observando a vida passar ali fora na rua e pensando em quantas vidas e quantas histórias existiam ali, né? Então a gente realmente parar para um café e pensar o que está acontecendo à nossa volta, né? Então esse é o nossa conversa, nosso recado, de você ter esse momento de uma pausa, tá bom? Ter essa calmaria, respira, né? Vamos
Vamos olhar as borboletas do jardim, olhar o céu, as nuvens. Em que momento, né, que você parou de desenhar, que você parou de olhar para as nuvens, né? A Rita Von Hout, se eu não me engano, o sobrenome, desculpa se eu estiver errado, né? Mas a Rita, ela fala isso, né? Em que momento foi que aconteceu isso, que você parou de fazer um desenho, que você parou de olhar para as nuvens, né? Que você parou de pintar? Que momento foi? E por que você não pode voltar a fazer isso, né? E é isso. Vamos olhar para a vida um pouco mais calmos, de uma forma mais poética, certo? Bom, gente, quero agradecer você que acompanhou esse episódio da nossa reflexão, nossos pensamentos aqui. Eu espero de verdade que isso faça sentido para você, que coisas que a gente comentou aqui, que você pense um pouquinho, isso que é o mais importante, né? Que você tire esse momento para ouvir e para pensar em algumas situações, algumas coisas também, e que possa mudar alguns hábitos, tá bom? Assim como eu também posso mudar alguns hábitos, preciso olhar mais também a questão de poesia, preciso parar um pouco e ler também. A gente sabe que o celular é o nosso mal, né? Então, assim, tem esses momentos de calma, de pausa, que é importante para todo mundo, tá bom? Espero que você esteja aqui na próxima sexta-feira para poder ouvir o nosso novo episódio aqui do Pensamentos Poéticos. Lembrando então, se você ainda não segue o perfil, ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora para não perder, certo? Muito obrigado a você que ouviu a nossa conversa, aos nossos pensamentos poéticos, e semana que vem a gente está de volta, certo? Muito obrigado e até mais, galera!